projeto Mediando Encontros de Thalia Amâncio. Toda semana uma indicação de livro que marcou a minha vida e meu percurso como leitora. Olá, gente! Bem-vindas e bem-vindos ao projeto Mediando Encontros. E há quanto tempo não nos vemos por aqui, não é? Acho que 2 meses que eu não apareço em vídeo, porque realmente ficaram dias corridos, eu acabei postergando aqui a gravação do vídeo sobre um livro que exigiu muita leitura, exigiu muita análise, muitos olhares, muito aprofundamento para eu conseguir falar sobre ele, embora eu já tenha publicado no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, vários posts especiais com leitura, já indiquei diversas vezes, é um livro que mexeu muito comigo e é um clássico da literatura brasileira. Bem, eu vou tentar aqui falar sobre a experiência de leitura, tal como falar também o quanto esse livro apresenta sobre as naturezas humanas, sobre filosofia, sobre questionamentos existenciais, né, o que é mais intrínseco ao ser humano e à humanidade em si. Bem, vem comigo, eu vou deixar aqui a surpresa, embora o título já vai deixar claro, né, qual é o livro. Mas vem comigo e vamos falar sobre Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Esse livro maravilhoso, que embora seja da minha ex-escola, gente, eu troquei por outro, tá? Então, é meu livro, não foi roubado. Não sou a garota que rouba livros, mas, né, quem sabe? Então, vem comigo e vamos falar sobre essa obra-prima e por que vocês devem ler um dia, pelo menos, Grande Sertão Veredas. Bem, primeiramente, eu não vou fazer uma lista aqui sobre as razões para vocês lerem. Eu vou contar a minha experiência de leitura. É um livro que eu já tinha lido ano passado, mais ou menos. Não, no início desse ano, na verdade. Só que foi uma leitura muito aperreada, né? Vamos dizer assim, apressada. Aperreada é um modo de falar bem cearense. Então, eu não aproveitei ao máximo esse livro. E agora, na releitura, e também no clube de leitura que eu participei, Clube de Leitura Lume, eu pude me aprofundar mais, marcar, fazer marcações, ler mais artigos, ler mais textos e compreender também os contextos de publicação da obra. Não só compreender quais foram os objetivos do João Guimarães Rosa, do autor dessa obra-prima realmente. Vamos dizer que essa é uma espécie de odisseia, né, brasileira, porque nós vamos ver esse personagem, o Riobaldo, conversando com alguém, não sabemos quem, alguém que aparentemente é letrado, muito inteligente, que não é do interior, e que o Riobaldo vai se abrir para essa pessoa. E aí o Riobaldo vai contar os pormenores da existência dele, da vida que ele levou como jagunço, e do que ele aprendeu também durante as várias viagens que ele fez pelo sertão. E aí nós temos toda essa prerrogativa, toda essa premissa desse homem que conta em monólogo, porque nós só sabemos da voz dele, não sabemos do outro homem, o que esse homem pensa, a gente sabe assim por cima, mas essa é a premissa principal do livro Grande Sertão Veredas. E aí vai desembocando muito mais, um livro que vai demonstrando que existem mais camadas e mais sertões a serem descobertos, né? E para serem descobertos. Porque esse sertão, Grande Sertão, é um sertão que está dentro do personagem quanto está fora. Esse livro, como muitos estudos demonstram, esse livro é um livro que demonstra esse sertão e é uma espécie de diálogo com os sertões do Euclides da Cunha. Então é muito interessante o quanto essa obra consegue extrapolar a primeira obra dos Sertões, que é uma obra mais geográfica, mais seca, e demonstra que há muito mais a descobrir sobre o sertão e o quanto o sertão está também em nós. Mesmo pessoas que não moram no sertão, mesmo pessoas de outros países, podem compreender essa odisseia e, vamos dizer assim, essas viagens existenciais e também físicas, né, geográficas, do personagem Riobaldo. A obra foi publicada em 1956 e acho que pouco tempo depois já foi considerada clássico e até hoje é considerada clássico exatamente por essas razões que eu contei para vocês.
Esse personagem, eu sempre olho pra mim, né? Porque realmente aqui é estranho pra mim, né? Olhar pra câmera. Esse personagem, Riobaldo, é um personagem que é do sertão, que é do interior, mas que apresenta um olhar muito profundo, que quebra muito as expectativas de pessoas que talvez tornem ou transformem, digam ou dizem, né, que o sertão ou pessoas do interior são menos inteligentes, são pessoas mais superficiais, assim, mais idiotas de certa forma, né, falando bem, utilizando aqui palavras que não cabem, né, ou que cabem, porque algumas pessoas consideram pessoas sertanejas ou pessoas do Nordeste são pessoas ainda muito arcaicas e pessoas que estão distantes dos estudos. E a gente vê não, né? O Riobaldo, esse sertanejo do interior de Minas Gerais, ele teve a oportunidade de estudar e ele teve a oportunidade de aprender com o padre na época ainda, e teve a oportunidade de pensar sobre a existência. Embora ele não tenha um conhecimento muito aprofundado, não tenha estudos que tenham sido realizados fora, muito distantes nas capitais ou em outros países, como outras pessoas poderiam talvez ter, ele tem uma profundidade de pensamentos e de monólogos interiores muito interessante, porque ele consegue se aprofundar e consegue pensar sobre a existência de uma forma que até pessoas talvez que tiveram estudos mais elevados podem não pensar, né? Pensamentos e ideias e filosofias de vida que ele aprendeu, como ele diz, em diversas vezes, em diversos momentos, pela própria existência. A famosa frase, que agora eu não lembro direito, mas eu vou colocar aqui na legenda. É uma frase que ele diz o seguinte, né? Que o professor mestre não é aquele que sabe mais, né? De certa forma, mas é aquele que aprende sem querer ali durante a experiência. E é isso. Nós estamos constantemente aqui na teoria, aprendendo muito, mas a prática e as experiências é que vão aprofundar o que nós somos e o que nós sabemos. Então, de certa forma, é um livro que abre muitas portas para pensarmos sobre essas veredas que nós nos encaminhamos. E aí, em diversos momentos, e principalmente na metade, para o final, esse redemoinho que é o diabo, que pode ser talvez a existência completa e repleta do ser humano, da humanidade, ele se abre para mostrar para mostrar vários caminhos. E qual o caminho? O Riobaldo e o Diadorim, que eu acho que vocês já devem saber do spoiler, mas eu não vou dar aqui. O quanto o Riobaldo ele vai ser obrigado a fazer escolhas. E o quanto essas escolhas vão ditar o final dele. E essa é vereda. Tem diversas veredas. E aí vão existir diversas veredas e diversos caminhos que vão se abrir para o Riobaldo. E quais serão os caminhos que o Riobaldo vai escolher? Essa é a dúvida que fica repleto no final, que aparece constantemente para o Riobaldo e para o bando, não vou dar spoilers, mas o bando de jagunços que estão à procura de vingança. E é isso. As principais temáticas no livro é essa existência humana, a violência humana, o quanto a educação e a falta de educação para as pessoas podem torná-las também selvagens, de certa forma, que é algo muito presente na geração de 30 do modernismo. E no caso aqui de Grande Sertão Veredas é trazido muito mais um aprofundamento em uma complexidade não tão clara como em outros livros. Por isso deve ser um livro lido por todas e todos. Um livro, uma experiência que nos faz pensar sobre a nossa experiência humana, também a nossa história humana de guerras, de batalhas e também de procuras de nós mesmas e nós mesmos. É uma experiência que só lendo e só entrando nesse grande sertão e lendo realmente, só entrando nesse grande sertão vocês poderão ter a experiência completa.
E é isso, embora eu tenha tido aqui alguns empecilhos, alguns obstáculos também, alguns redemoinhos que atrapalharam a minha caminhada nesse vídeo. Espero que vocês leiam um dia, quem sabe, o livro. E, deixa eu me pegar, e possam também experienciar os grandes sertões que existem dentro de vocês, quanto os grandes sertões que existem aqui nessa obra. E que muita gente já falou, já comentou, e eu venho só pontuar a importância e a experiência e as filosofias que estão presentes nessa obra. Porque Grande Sertão Veredas é uma obra monumental exatamente por essas odisseias que Reobaldo, que o bando de jagunços, que Reobaldo participa, vão enfrentar tanto os redemoinhos dentro deles mesmos, quanto os redemoinhos fora deles. E esse redemoinho, vamos dizer que é o grande caos da existência, é aquilo que não conseguimos compreender completamente. Podemos compreender o redemoinho assim, dessa forma, tanto como a maldade humana, quanto a falta de sentido na existência, os múltiplos sentidos que nós criamos, a violência, a brutalidade, o que é intrínseco ao ser humano, como a bondade também que pode ser alcançada, é claro. Mas o redemoinho, acima de tudo, é a existência em nós no meio do redemoinho, né? Não é só o diabo, o que é ruim, ou a batalha do bem e do mal, que é uma das temáticas também aqui presentes, principalmente pelo grande vilão da história, que eu não vou dizer quem é. Embora não seja o grande vilão, vamos dizer que o grande vilão é o que é intrínseco à humanidade, mas aquele homem, o Hermógenes, que é o grande obstáculo a ser enfrentado na obra, ele é a personificação do mal. Mas existem muitos males dentro da obra. E o mal principal é o próprio Reobaldo e o que habita dentro de cada ser humano, como ele fala, que o diabo está né, que vive dentro de cada ser humano e de cada ser vivo, até dentro de pedras. E é uma filosofia muito interessante de pensarmos, é uma obra muito filosófica e mostra o quanto e aponta o quanto na nossa existência e na nossa vida existe de filosofia também, de questionamento sobre a própria existência. Acho que quem nunca se perguntou, mas é só isso a existência, né? É só sofrimento? É só tristeza, é só guerra, só batalhas a serem vencidas contra o mal? Agora com a pandemia principalmente. Seria a vida só essa batalha contra o vírus e as suas mutações genéticas? O que é a vida afinal? Né? Qual é a grande resposta? E aí depende também das perguntas que nós faremos. E é isso, o livro me fez pensar muito em muitas questões de procura, de busca de autoconhecimento, de monólogos que eu tenho comigo mesma e dessa busca pela liberdade e por aventuras também que Reobaldo procura na obra. É um livro essencial exatamente por esses motivos. Eu falo aqui calmamente, pensando em toda a experiência que esse livro me trouxe e trouxe para a minha visão de vida também. Eu escutava muitas pessoas dizerem, falarem, declararem que a obra mudou a minha vida. Eu ouvia falar e sentia, tudo bem, eu preciso ler esse livro um dia. Mas só tendo a experiência, eu pude compreender o que essas pessoas diziam. O que essas pessoas diziam, realmente. Só com a experiência de leitura, com a experiência de questionamento sobre o livro, que tem diversas veredas, realmente, diversos desenrolares, guerras, lutas, mortes. Só depois da experiência em si, da obra e do sofrimento humano, e dos questionamentos do Reobaldo, eu pude compreender. E eu pude também compreender a personagem de Adorim, embora não seja a perspectiva dela aqui. Mas de Adorim é talvez o grande herói, não vou dizer spoiler, embora eu imagine que vocês saibam spoiler, mas é o grande herói da história. E é isso. Deixo vocês aqui com essa vontade de ler, provavelmente. Espero que leiam. Desculpe, realmente fiquei muito emocionada. Tive muitos empecilhos, muitos redemoinhos no meu caminho, causando caos. Mas consegui finalmente fazer esse vídeo.
E fiz um ensaio também no meu Medium, vou deixar aqui na bio. Vou deixar aqui na descrição. Muito acostumado ao Instagram, hein? Vou deixar na minha descrição e vocês podem ter acesso e lerem também, para verem a minha perspectiva aí depois, pouco tempo depois que eu tinha lido o livro. E é isso. Deixo vocês aí e deixo uma indicação de Grande Sertão Veredas. E leiam Um Dia na Vida de Vocês. Leiam. Um livro que continua muito atual e é universal, exatamente por essas lutas, esses questionamentos que eu já falei aqui com vocês. Tudo que eu falei, se aprofundem e também entrem nas veredas desse grande sertão que ainda existe geograficamente, mas também existe psicologicamente, de certa forma. E isso, uma leitura que merece ser feita uma vez na vida, ao menos. É uma experiência, ou são experiências que transformam as nossas vidas. Então, leiam Grande Sertão Veredas. Até mais. Gente, compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, porque a literatura brasileira precisa ser valorizada continuamente. Especialmente porque muitas pessoas esquecem que temos obras-primas como essa aqui, esperando para serem lidas, embora não sejam fáceis, é claro. Mas leiam Grande Sertão Veredas e vamos continuar espalhando o amor pelos livros. Até mais!